Olá, meu irmão, minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a paz de nosso Senhor esteja sempre convosco. Queridos irmãos e irmãs, hoje, sexta-feira, dia 5 de setembro de 2025, estamos na 22ª semana do Tempo Comum. Hoje, primeira sexta-feira do mês, a igreja celebra também em honra ao Sagrado Coração de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, meditaremos hoje o trecho do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Lucas, capítulo 5, versículos de 33 a 39. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido a você, meu irmão e minha irmã, para juntos invocarmos a presença do Espírito Santo de Deus sobre cada um de nós. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde abrir a minha mente, para que a minha boca proclame de coração aberto as palavras do Santo Evangelho. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha, senão vai rasgar a roupa nova, e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos, e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos, e ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz: o velho é melhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, vem mostrando para nós que os fariseus questionavam Jesus. Diziam a ele que os discípulos de João Batista e os fariseus jejuavam, mas os discípulos de Cristo não jejuavam. O que Jesus disse para eles? Quando o noivo estiver com os convidados não devem jejuar. Meus irmãos e minhas irmãs, os fariseus não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Queriam negociar com Deus. Eu vou jejuar se o Senhor me conceder isso. Aí eu vou jejuar por aquilo. Deus não quer que a gente faça jejum esperando algo em troca. Deus nos dá tudo por gratuidade. Cada um de nós recebeu a salvação de Deus lá na cruz. Jesus já se fez sacrifício por cada um de nós. A gente deve de jejuar? Sim, a gente deve de jejuar buscando nos converter cada vez mais, colocarmos a serviço para a construção do reino de Deus. Assim a gente pode jejuar. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, a gente se fortalece, mas jejuando, buscando cada vez mais a força em Jesus Cristo, nos abandonando de algo que nos afasta de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, Ele vem trazendo para nós: enquanto vocês estiverem comigo, vocês vão estar se alimentando. Meus irmãos e minhas irmãs, a gente se alimenta de Jesus na palavra dele e na Eucaristia. Queridos irmãos e irmãs, Jesus disse também: vai chegar uma hora em que o noivo vai ser tirado. Aí eles jejuarão. Que horas que o noivo foi tirado?
quando eles prenderam Jesus e o crucificaram. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, bate aquela tristeza. Então eles se sentem sozinhos. Assim também quando a gente se afasta de Jesus, a gente se sente sozinho. A gente fica com o vazio dentro do coração. Por isso que a gente tem que procurar ter esse momento de intimidade com Cristo, escutar os seus ensinamentos, procurar ajudar uns aos outros, assim a gente vai estar também ajudando Jesus. Se a gente faz uma caridade para o próximo que necessita, a gente está fazendo para Jesus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente possa ser fiel ao chamado de Deus a sermos verdadeiramente cristãos. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus também vem contando para eles parábolas. E uma das parábolas ele vem falando sobre remendos. A gente não deve colocar remendos velhos em roupas novas e não devemos colocar remendos novos em roupas velhas. Vem comparando também com outra parábola sobre colocar vinhos novos em odres velhos e nem vinhos velhos em odres novos, Porque um atrapalha o outro. Para a gente viver na graça de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, unidos a Cristo de verdade, a gente deve de fazer parte realmente do corpo dele, do corpo místico dele. Todos nós, igreja, nós devemos ser unidos uns aos outros, mais limpos, com vestes limpas, com vestes novas. E para que a gente tenha uma veste limpa e uma veste nova, o que a gente precisa fazer? Nos esvaziar de todo o nosso eu, de todo o nosso pecado, para vivermos em Cristo Jesus. Ele vai encher este odre que a gente tem dentro do nosso coração com luz, com vida. Ele vai habitar dentro de cada um de nós. Ele vai nos dar vestes novas, não precisa de remendo, Então, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente se revista com a brancura, com a pureza, pela ação do Espírito Santo que nós recebemos lá no batismo. Que a gente possa viver na santidade com Cristo, fazendo a vontade dele, usando da misericórdia que ele vem nos dando para com o próximo também, tendo um olhar de ternura e de amor fraterno para com o próximo. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, todos nós estaremos ligados a Cristo, ele vivendo em nós, nós vivendo nele pela ação do Espírito Santo. Ele é a cabeça, nós somos os membros, Ele é o tronco e nós somos os galhos. Que nós possamos viver por Cristo, com Cristo e em Cristo. Te agradeço, meu irmão, minha irmã, por sua companhia. Peço a você que nos ajude nesta obra de evangelização. Não vou te pedir dinheiro, nada disso. Vou pedir para você. Deixe o seu joinha, deixe o seu like. Escreva nos comentários, glória a Deus, amém, aleluia. Se possível, escreva de qual cidade você está assistindo este vídeo, de qual estado, de qual país. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, a gente vai estar mostrando para Jesus, Aqui estou, Senhor. Muito obrigado por sua palavra. Quando a gente se interage assim, meus irmãos e minhas irmãs, Deus vai ficando feliz com a gente. Todos nós somos comunidade, E também, meus queridos irmãos, a plataforma vai entender que este vídeo tem um bom conteúdo quando você se interage com a gente, E vai divulgar também para mais pessoas. Tá bem? Posso contar com sua ajuda, com sua colaboração? Desde já te agradeço. Espero você, meus queridos irmãos e irmãs, amanhã, para mais uma vez meditarmos a palavra de Deus no seu Santo Evangelho. Peço ao nosso bom Deus que derrame bênçãos e graças na sua vida, te trazendo prosperidade, te trazendo saúde do corpo e da alma. Estamos reunidos, vamos permanecer unidos, em nome de Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima.